Oi, pessoal, eu sou Renata, sou mãe, avó, tenho 63 anos, branca. Estou aqui com uma blusa cor de uva e um colar sustentável muito lindo que eu ganhei da minha irmã recentemente. E estamos aqui para fazer mais um episódio do podcast do Change. Hoje veio aqui para conversar com a gente a Dila, que vai falar com a gente sobre educação financeira, e a Pri, que vai junto comigo receber a Dila aqui, muito a Pri do Sistema B. Vocês podem, por favor, se apresentar também? Tá. Oi, Rê, obrigada de novo pelo convite. Tá sendo muito bom participar dessa série, essa temporada do podcast da Change. Eu sou a Priscila Arantes, gerente de comunicação no Sistema B Brasil. Sou uma mulher negra, de 1,59 m, cabelo curto, loiro. Tô com uma blusa estampada laranja, um brinco prateado, um anel vermelho. E muito feliz de estar recebendo hoje a Dila Nascimento, que vai falar com a gente hoje sobre educação financeira. Obrigada, Renata. Obrigada, Priscila, por me receber, meu primeiro podcast. Eu sou a Adila Nascimento, meu nome é Adila Nascimento. Eu sou uma mulher negra de cabelos médios até o ombro, curtos, dredados. Estou vestindo uma camisa branca, um colete de pelinhos, estou com um batom vermelho. Sou graduada em administração, pós-graduada em finanças e hoje eu sou gerente financeira no Sistema B Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês. Dila, é um prazer ter você aqui. Queria muito que você conversasse com a gente, porque esse podcast, o nosso assunto aqui é conversar sobre o racismo negro. E você tem uma consultoria que você faz sobre educação financeira com esse foco. Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso sim. Eu sou uma mulher de finanças e impacto social há 3 anos. Eu estou no Sistema B há 3 meses, mas precedente ao Sistema B, finanças na minha vida também esteve no âmbito pessoal, sobre conquistas, sobre uma boa relação com o dinheiro, e sempre trato o dinheiro como uma energia financeira. Mas dentro da minha sociedade, né, enfim, a que eu habito e vivo e busco ocupar, que é uma sociedade afrocentrada, das minhas relações pessoais, falar de dinheiro não é comum. Falar de relações envolvendo grana especificamente sempre esteve voltado à escassez, ou sempre esteve voltado a preocupações financeiras, sempre esteve voltado a como paga um boleto, mas no âmbito de conquistas, e foi a partir daí que eu entendi que falar de finanças não é um espaço confortável para as pessoas pretas com quem eu convivia, se tornou um grande ponto de concentração de como que eu poderia atuar de uma forma efetiva, porque eu tinha uma boa relação com o dinheiro. E aí o Ed Pretas, eu sou cofundadora do Ed Pretas, ele tem esse foco em atuar com pessoas pretas para que elas possam falar tanto de carreira na liderança preta, e aí não é desenvolvido por mim essa etapa, apesar de ser uma liderança feminina preta, mas também de falar sobre finanças. E aí falar de finanças de que prisma? Já que na escola essa educação financeira não é passada, já que as pessoas são colocadas no mercado financeiro, já que as pessoas desde o seu início de vida são obrigadas a pagar conta, em que momento que a educação financeira, essa relação com o dinheiro de uma forma inteligente, estratégica, ela é colocada em pauta. E aí esse espaço foi aberto por mim, devido, enfim, a algumas mudanças que eu tive na minha vida, para que as pessoas pudessem entender como que elas se educam com essa relação de dinheiro, para que elas possam falar de conquista, prosperidade, organização financeira e que elas possam objetivar os seus sonhos através da construção financeira da vida pessoal delas. Dila, como eu falei no começo, eu sou uma mulher branca. Então, quando você fala que você está mexendo com educação financeira para uma mulher preta, eu fico pensando, nem sou da área das finanças, não é meu forte, mas eu penso assim, eu falo, qual que é a diferença que existe, né? Por que que você fez esse recorte para a preta? Existe alguma diferença significativa entre uma educação financeira, vamos dizer, para qualquer raça, ou uma educação financeira para pessoas da raça negra? Essa é a minha dúvida. Eu vou te responder de um outro ponto de partida. A minha consultoria financeira, ela é uma consultoria financeira que ela não vem de um curso massificado, ela não vem de uma fórmula.
eu montei uma metodologia que eu converso com as pessoas num âmbito muito pessoal. São consultorias individualizadas, em que eu faço uma estratégia financeira a partir da minha vivência. E eu sou uma mulher preta. Eu vivo a minha racialidade desde o meu primeiro dia de vida, né? Ou antes disso, na barriga da minha mãe, que é uma mulher preta também. E como eu estabeleci que dentro da minha metodologia eu ia falar sobre uma vivência, sobre as minhas experiências e através do que eu apliquei na minha vida, trazer essa conversa, essa discussão desse mútuo aprendizado, falar com uma pessoa preta, ela se referenciar através da minha história, fazia mais sentido. Então, quando uma pessoa preta, eu tenho, por exemplo, um imóvel próprio, eu já viajei à Europa, e sempre que eu estava em conversas e espaços, antes de chegar nesse espaço, por exemplo, de uma viagem internacional, sempre que eu conversava, eram pessoas brancas falando desse espaço de acessar espaços, enfim, fora do país, mas elas não me contavam como elas chegaram. Elas me contavam o que elas viveram lá. Elas me contavam o glamour da viagem. Tá, mas gente, como é que juntou o dinheiro? Como é que se organizou financeiramente? Como é que se tornou possível para que pessoas parecidas como eu fossem para a Europa e pudessem acessar um curso, pudessem fazer uma graduação, um curso de intercâmbio? E eu gosto de falar sobre esse step. Então, esse eu acho que foi o grande marcador de escolha da minha, porque eu vou falar de vivências e o conforto da referenciação de histórias e de metodologia. Você falando assim, praticamente você faz uma terapia financeira, né? O que é muito legal também, né? Porque realmente acho que a pessoa ficando mais harmonizada com ela mesma, ela vai buscar. Agora, só fico pensando, você sente que existe uma diferença de acesso financeiro e uma diferença de compreensão de como, vamos dizer, organizar suas finanças quando também pela questão negra? Você acha que vamos dizer, tem desafios diferentes, que era legal a gente falar sobre isso, porque senão fica numa visão comum de que educação financeira é igual para todo mundo, que, né, todo mundo precisa aprender a fazer o melhor uso dos seus recursos de trabalho, né? Posso só ajudar nesse raciocínio, Claro. e até perguntar também? Em geral, a gente não tem, a população preta no Brasil, educação financeira já de família. A gente não é a gente dificilmente tem posses, né? Então a gente não tem a educação de cuidar do que é nosso, porque a gente quase não tem. Em geral, a gente não tem o que cuidar. Não tem herança, não tem empresa do pai que passou pro filho, não tem o pai que já viu o filho com 5 anos e olha, vai cuidar das empresas do papai, vai ser presidente da empresa, ou até muito menos do que isso. Então, eu tenho uma amiga, a Emily, que ela e o marido, ela é uma jornalista negra e ele é um médico negro, que eles contrataram uma consultoria financeira porque eles falaram, eles me deram esse estágio, tem uns 2 anos já, falaram, olha, a gente não é de família, não é estrutural a gente cuidar das nossas finanças, a gente guardar, porque é isso, a Dila trouxe isso, que está sempre, finanças para a população negra está sempre voltada à escassez, está sempre muito linkada à escassez. Então, eu estou falando isso só para a Dila puxar isso, né, nesse sentido de que essa educação financeira é tão necessária para a gente, porque as pessoas não explicam como é que chegaram lá, que para elas também é natural. Talvez elas nem saibam como chegaram lá. Já sabe? Estavam lá. Já estavam. Então, assim, o pai foi lá e comprou, ou enfim, tinha dinheiro, ou teve acesso a isso com muita facilidade, muita naturalidade. Então, era só para puxar isso de que a gente, como a gente não tem educação financeira já de raiz, a gente nunca teve. Acho que a gente pode fazer alguns recortes nessas respostas, mas a primeira sobre a terapia financeira é como alguns clientes meus têm chamado, e eu acho muito importante também dizer o cuidado que eu tenho. Eu sempre trato o dinheiro como uma energia e, enfim, eu trago muita ancestralidade como esse viés. Eu sou uma pessoa que eu vou honrar em todos os meus passos de vida minha ancestralidade em vida, né? E eu falo isso porque as pessoas que chegam até mim, eu sempre peço e eu sempre coloco esse recorte que o cuidado com a saúde mental, ele tem que estar em dia. Então, saúde mental hoje é um acesso financeiro também, né? Ele demanda um recurso financeiro para você poder, enfim, se tratar hoje, porque é uma profissão, né? A pessoa do outro lado é um profissional
que depende do recebimento desse recurso. E aí a gente estuda se a pessoa não faz uma estratégia social, mas que ela faça terapia, porque quando eu vou falar de dinheiro, eu estou falando de um histórico de comportamento. E aí já entra um pouco nesse histórico sobre por que é importante para a pessoa preta aprender a lidar com dinheiro. Na educação comum, a gente não é pautado a aprender sobre política. E política aos 16 anos a gente já pode votar, né? E já tem uma obrigatoriedade aos 18 para votar e escolher um futuro de um país. Mas isso não está no currículo educacional de todo brasileiro, bem como a educação financeira. E aí a educação financeira da pessoa preta, ela parte de uma origem de escassez, mas isso, a ancestralidade, ou seja, lá no passado, quando nós fomos libertados, e fomos libertados sem terra, sem vários outros recursos e sem uma perspectiva, em 1888, as pessoas já podiam votar. Elas já estavam liberadas a votar. Só que só podiam votar homens acima de 21 anos alfabetizados. As pessoas pretas não eram alfabetizadas. Então, elas não estavam no acesso de escolhas das suas políticas, escolhas de justiças, né, de leis e regras que iam pautar as suas justiças. E tudo era sobre escassez. Então, a pessoa preta recebia pouco, a pessoa negra recebia pouco, e ela usava todo o recurso, porque ela não sabia se ela está viva no dia seguinte. Essa é uma ideologia ou um comportamento mental que acompanhou a nossa raça durante muitos anos e é um comportamento que se reflete até hoje, né? As pessoas entendem conquistas através de realizações de consumo material. Então, a compra de um carro, a compra de um livro, a compra de roupa, o consumismo hoje, ele traz um poder aquisitivo. Então, essa liderança financeira que eu faço no sentido de conversar de finanças com essas pessoas é para que elas se organizem e que elas ampliem essa visão e esse campo de conquista, esse campo de prosperidade financeira através de outros espectros. Por exemplo, olhar para finanças como uma liberdade de saúde financeira para que ela possa ter mais qualidade de vida, para que ela possa acessar outras culturas, para que ela possa ter mais acesso à educação, porque a educação também não é democratizada. Então, hoje no nosso país, para você acessar uma USP, você tem que ter feito cursinho, porque a escola pública não te prepara. E aí a pessoa preta começa a trabalhar, a pessoa negra, a pessoa periférica, o indígena, ele começa, enfim, porque já tem indígenas incluídos na nossa sociedade hoje, no âmbito mais urbano, eles começam a trabalhar muito cedo, e aí como é que você faz essa linha, essa distinção tênue da pessoa não precisar trabalhar e a pessoa se concentrar em estudar num tempo normal, né, de vida, e aos 18 anos ela vai fazer a sua prova e vai passar com qualidade, mas ela dormiu o tempo que precisava, ela estudou o tempo que precisava. Então, por esse não nivelamento educacional, a educação financeira ela vem também para responder essa mudança, essa amplitude de espectro do que significa dinheiro de fato à nossa vida. E dinheiro significa acesso. O dinheiro, ele tira o acesso das pessoas em vários âmbitos, e principalmente o educacional. Você sabe que eu, no fim, fiz um livro que chama O Poder do Consumo, e o que eu acho muito interessante, que eu li num outro livro, era uma frase de uma americana que ela adaptou aquela máxima do eu penso, logo sou, para o consumo, logo existo, porque nós vivemos numa sociedade de consumo. Então, realmente, quer dizer, as pessoas são avaliadas pela capacidade de consumo que elas têm, né? Então, se você não tem capacidade de consumo, você não existe hoje. Você fica fora, né, às margens do sistema. Então, realmente é muito, vamos dizer, muito importante mesmo esse seu trabalho, esse cuidado dessa formação financeira. Mas eu queria saber um pouquinho mais se você tem algum comparativo das dificuldades desse acesso para as pessoas negras, uma vez que a gente está aqui focando bastante nesse olhar, querendo trabalhar com isso. E como é que, vamos dizer, nós que somos brancos e que, como a Priscila já falou uma vez e que eu achei muito forte, muito importante, essa diferença das raças, da raça branca sempre, né, sobreposta em autoridade, em poder às outras raças. Então, assim, como é que a gente consegue se abrir para, vamos dizer, diminuir as diferenças específicas
e o sofrimento específico da raça negra nesse quesito da economia financeira. Um pouco isso que eu fiquei... Não, excelente. Eu acho acho que a Dila tem... Depois eu vou fazer outra pergunta, mas acho que a Dila traz muito isso de forma prática e individualizada, sabe? Depois eu vou pedir exemplo também, Dila. Se prepara. Perfeito. Eu acho que, partindo na ordem prática e que todo mundo consegue se enxergar, o mercado de trabalho ele é uma grande vitrine do quanto a discrepância financeira, né, está presente dentro do mercado. Hoje, quando a gente pensa em CEOs de empresas pretas ou donos de empresas pretas, você vê muito menos pessoas ocupando esses espaços. Pessoas pretas têm menos acesso a crédito. E aí o acesso a crédito ele também está vinculado a questões de garantias financeiras, né? O que a pessoa garante para ela ter acesso a crédito? Está muito nivelado a isso. Os bancos têm essa ordem prática de olhar as pessoas pela sua manutenção de recursos bancários. E aí, quando a gente vai para uma zona mais periférica, que também tem o quarto setor, onde as pessoas aplicam consumo através de necessidade, então, para responder necessidades daquele espaço, a gente também entende que esse acesso financeiro, né, essa diferença de acesso financeiro, ele também está concentrado na sua população. E aí, voltando para o mercado de trabalho, hoje a mulher negra ganha muito menos do que o homem negro, e o homem negro ganha menos que uma mulher branca. Então, quando a gente vai olhar para o racismo, né, a própria estrutura social de trabalho, ela explica isso, ela explica essa média salarial, ela é autoexplicativa para dizer o que a sociedade, a estrutura de racismo na sociedade, ela ainda está incutida nos espaços de trabalho. E com isso as pessoas têm menos acesso a recurso, porque se você ganha menos, você tange a ter menos acesso a recursos tanto materiais quanto qualquer outro recurso social que dependa de dinheiro. E aí, quando você vai para um quarto setor, são empresas, são pessoas que não estão registradas em banco, não estão registradas nesses espaços de acesso financeiro e acabam girando uma economia própria, local. E aí eu acho que um outro ponto que a gente pode colocar, assim, que explica um pouco do porquê que é importante para a população negra falar de dinheiro, porquê que é importante a população negra se instruir a respeito de dinheiro e porquê que essa concentração, essa informação tem que chegar num processo financeiro muito, muito direcionado, é porque também tem uma questão de comunicação, né? Eu não posso gerar... Eu posso gerar, mas talvez não vai ter uma aplicabilidade se eu falar para a pessoa, vamos fazer a fórmula de ganhar 1 milhão aqui? Sendo que eu mesmo não parto dessa realidade de 1 milhão, né, desse acesso financeiro. Quando eu vou para o mercado financeiro, quando eu vou para o mercado de trabalho, eu olho para o mercado de trabalho e no momento de uma oportunidade de trabalho, eu sei que eu vou ser nivelada pela minha cor, pela minha raça. E aí, será que as empresas estão preparadas para admitir uma profissional que não se formou numa faculdade de primeira linha, mas que tem outras vivências e outras estratégias para, enfim, atribuir aquelas funções? Então, o mercado ele ainda tem esse embate da minha entrada. Então, quando eu vou falar com uma pessoa sobre finanças, eu tenho que falar de uma vivência prática. Uhum. E aí, nessa vivência prática, tem uma questão de linguagem e comunicação. E aí, quando eu instruo uma pessoa sobre acesso financeiro, sobre o que é crédito, quando eu explico para ela o que é economia, quando eu explico para ela o que é um CDI, né, o que é uma rentabilidade, quando eu começo a democratizar esse acesso, a pessoa preta vai, a pessoa negra, enfim, essa população, ela vai no banco, ela vai conversar num pé de igualdade, pelo menos de acesso efetivo financeiro. E aí eu começo a democratizar esse ensino para que eles consigam acessar esse crédito. E aí tem um outro vertente que é o Black Money. Como que eu concentro e direciono os meus recursos financeiros quanto pessoa preta para que outros profissionais pretos possam consumir e possam produzir produtos que sejam direcionados a mim, que atendam às minhas necessidades. Produtos de cabelo hoje são uma grande realidade, né? Há anos atrás, eu pensava assim, há 6 anos, 7 anos atrás, eu não achava produtos para a curvatura do meu cabelo. Hoje eu tenho um dread, eu troco de cabelo como uma mulher preta que tem essa diversidade, essa possibilidade de ir em uma transista, que é uma profissional preta, muitas vezes num âmbito informal,
que ela atua, trabalha e recebe o dinheiro em espécie, às vezes não por uma conta bancária. E aí, como que eu posso ter produtos, né, que são feitos para mim e esse produto não vai, esse recurso não vá para uma pessoa branca? Né? Eu preciso contratar profissionais pretos, eu preciso investir nesses profissionais pretos para que eles possam ser os donos dessas grandes marcas. E esse sequestro de conhecimento e tecnologia afro é muito grande, porque foi aí que aconteceu, acho que o grande boom. Concluindo o raciocínio aqui do porquê que é importante. O mercado entendeu que o preto consome. O mercado entendeu, hoje nós temos numa TV aberta, 3 protagonistas pretos em novelas diferentes, nos 3 horários. Isso nunca aconteceu. E aí as pessoas estão em casa identificando advogadas e juízas pretas. Estão em casa identificando médicos pretos e falando, nossa, eu posso me formar, como eu consumo isso? E as pessoas estão começando a consumir produtos, informações e tudo mais que dão acesso. E aí as pessoas viraram clientes da sociedade. E aí as marcas brancas começaram a entender que essas pessoas produzem dinheiro para a sociedade. E como que essas pessoas que produzem tanto dinheiro para a sociedade podem também ser as pessoas que produzem economia, que sejam as pessoas que dão acesso, que sejam as pessoas que dão empregos, que sejam as pessoas que dão posições para outras pessoas parecidas com ela na sociedade. Então, eu acho que tem várias vertentes que fazem sentido hoje falar que pessoas pretas precisam ter educação financeira e que justificam que educação financeira para pessoas pretas é diferente. Tem um retardo aí, né? Tem um atraso no processo de democratização do conhecimento financeiro e do acesso financeiro para as pessoas pretas, que está completamente arraigado no histórico de racismo que nós temos aqui dentro do nosso país. Não, isso eu acho que é um ponto super importante, porque, vamos dizer, o dinheiro tem essa capacidade de acelerar um conforto numa posição mais empoderada, né? Sem o dinheiro, dificilmente a gente consegue realmente, né, se acomodar ali numa posição de, né, empoderada mesmo, de poder fazer as nossas escolhas. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, que é maravilhoso. E aí, Rê, você falou um pouco de como que alguém aliado à luta antirracista também pode colaborar com isso, né? A Dila falou, hoje no Sistema B, a gente tem... O Sistema B hoje está trabalhando sob 2 chapéus, a justiça social e a justiça climática. Dentro da justiça social, existem alguns projetos já encaminhados e em fase avançada, que é de olhar para empreendedores periféricos, que quase que em sua totalidade são empreendedores negros. E de como as empresas podem olhar para empreendedores periféricos com a intencionalidade de trazer uma mudança, um impacto positivo. Porque se a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de impacto, na periferia foi o que sempre teve. Sabe, da pessoa vendo o almoço para comprar janta. E o que a Dila falou, nem sei se foi aqui, isso foi numa conversa... antes de começar o podcast, mas como que uma pessoa que... Ela deu exemplo de uma mãe com 8 filhos, que cuida de 8 filhos com R$800 por mês, a probabilidade, por exemplo, dela fazer um bom desempenho dentro da área de finanças de uma empresa é muito maior do que uma pessoa que só tem o currículo acadêmico ali. E aí, trazendo isso para outra realidade, é o que acontece na periferia o tempo todo. Então, e não precisa ser sofrido, né? Essa é a questão. Não tem que ser o mesmo que a gente trouxe para a educação. A pessoa estudou 18 horas por dia para passar. Se ela tivesse tido uma boa educação básica, ela não sabe. Então, a lógica é a mesma. Então, assim, não precisa ser tão sofrido, sabe? Olhando para o lado da periferia. E de que forma as empresas podem se aliar a isso de uma forma corporativa mesmo? Como que as empresas podem investir em empreendedores periféricos? Às vezes é para oferecer o mesmo serviço de uma outra grande empresa, mas o empreendedor periférico, ele está ali, à margem, como sempre, está à margem, e dependendo muito do mercado local mesmo. Então, a empresa pode atravessar a ponte e ir para lá. Pode consumir desse empreendedor. Que quase, depois acho que a Dila, até no outro episódio, a Dila pode falar sobre empreendedorismo também.
empreendedorismo econômico, amiga? Como é que você chama? Empreendedorismo, afroempreendedorismo. Afroempreendedorismo. Então é isso. E sim, tem várias formas de se aliar a essa causa, essa pauta. Vocês trazem isso, você trouxe isso sobre essa diversidade e inclusão, e na minha consultoria, no momento que eu, enfim, estabeleci na minha cabeça essa metodologia, veio uma grande surpresa, que é a diversidade do meu público negro. Então, hoje eu tenho homem trans negro, eu tenho uma pessoa não binária, eu tenho algumas mulheres lésbicas, eu tenho mulheres lésbicas mães vivendo um relacionamento e de uma criança que se origina de um relacionamento heteronormativo. Eu sou uma mulher bissexual e isso não quer dizer que eu tenho letramento através das outras, né, siglas que tem dentro do LGBTQIAP+, mas me fez ter uma profundidade também sobre o quanto essas outras esferas, né, o quanto essas outras vivências, o quanto elas se correlacionam também para o racismo, o racismo é ampliado quando as pessoas se apresentam na sociedade de formas diferentes. Então, uma pessoa não binária, ela tem uma incompreensão social, né? Porque ela não tem uma leitura masculina, ela não tem uma leitura feminina, ela se apresenta na sociedade como sendo essa pessoa aqui no meio. E quem que é essa pessoa? Porque a sociedade não se preparou, né? Você vai no formulário, você ainda tem que assinalar se você é homem, mulher, ou você prefere não falar o que você é. Só que você é alguma coisa ali. E o que é essa alguma coisa que a sociedade não está pronta? E aí, quando uma pessoa é isso, e a cor da pele dela já tem essa questão de que vai nivelar ela dentro de um lugar, já começa-se o complicador e o marcador social. Então, quando eu me estabeleci dentro da minha consultoria, isso foi muito importante, atribuir também este conhecimento, esse letramento e esse constante aprofundamento do quanto que o racismo também ele é plural, né? Do quanto que o racismo ele não pode ser só demandado pelo recorte de cor de pele, mas por conta de quantas essas vivências, de quantas pessoas estão preparadas para ter uma pessoa. O colorismo, essa máquina social de aceitação, né? Que é a pessoa preta de pele menos retinta do que a minha, ela tem um demarcador de aceitação social diferente, porque os olhos estão acostumados a ver alguma coisa que é mais próxima, né? Que há discussões. A Beyoncé não é tão negra, oi? Mas a Naomi Campbell é muito negra, oi? E aí são pessoas com vivências, histórias diferentes. Então, quando eu trouxe isso, porque eu sempre falo que o racismo, e numa explicação diferente da Pri, numa explicação diferente que você trouxe para mim, e eu sempre trago isso, o racismo ele mata. Para além de colocar as pessoas à margem da sociedade, o racismo ele exclui vida. Ele demarca a existência de uma pessoa e a perenidade de existência dessa pessoa. E aí eu vou dar um exemplo. Quando você vai para uma comunidade, uma favela, e quando você tem que falar de economia, a mulher preta que está lá, que consegue com salário mínimo colocar 8 bocas para comer, se alimentar, dentro de um mínimo necessário de existência e vivência, você está tendo uma pessoa que tem uma estratégia de vida absurda. É uma pessoa que vai falar de um orçamento de empresa acima do normal. E aí, quando você coloca esse demarcador de existência, né, e tudo mais, você cria inteligências, estratégias de negócios, que isso nada mais é do que a inovação. Que Exato. Quando vai para uma Faria Limer da vida, é tratado como algo novo, né? Quando tem um produto que ele resolve situações sociais. Então, eu sempre olho para isso, né? O quanto o racismo também, ele não é só um demarcador de cor, ele não é só um demarcador de trazer uma diversidade para dentro da empresa, mas ele também é um demarcador que ele precisa ser visto em todas as suas pluralidades. Olha, você está falando aqui, né? Você está trazendo, vamos dizer, a riqueza do saber, do saber local, né? Do aquele aprendizado que a gente tem no dia a dia, na vivência, que não é, vamos dizer, você não aprendeu nos livros, mas na prática ali, quase que de repente a gente precisa de uma aula realmente de economia, né? Para poder aprender como é que a gente consegue dar conta
de sobreviver com tão pouco. É um exercício assim milagroso financeiro, provavelmente, né? Bom, acho que a gente aqui podia ficar horas e horas conversando, mas eu queria ver se a gente, como a gente não pode, né, ficar muito tempo mais conversando aqui, eu queria pedir para vocês, se vocês entregam aqui para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast alguma dica de como é que tem que ser o comportamento individual das pessoas para estarem mais abertas para essa mudança que a gente quer dar o start, né? De realmente vamos terminar com essas questões que causam tanta dor. Quer dizer, qual é a vantagem da gente continuar perpetuando esse sentimento racista que causa tanto sofrimento? Então, assim, as pessoas que estiverem realmente abertas a dar um passo para frente nisso, o que a gente tem que saber, de que forma que a gente se posiciona, o que você, sei lá, o que vocês dão de dicas para a gente saber que a gente pode realmente construir essa mudança e acolher com muito carinho essa dor, reconhecendo a parte de culpa que todos nós temos nessa dor, né? Uma culpa, vamos dizer, existencial da humanidade. Então a gente tem que reconhecer isso, mas dar um passo para frente para resolver essa questão. Eu vejo talvez 2 ou 3 possíveis caminhos. A primeira, no âmbito individual, se você faz parte de um grupo, e é o meu caso, que é tratado como minoritário, como que você atrai e sempre eleva pessoas do seu grupo junto com você? Ninguém anda só, ninguém chega só. Eu tenho outras mulheres que eu me espelho e que eu troco, que fazem o mesmo trabalho que eu. Elas não são minha concorrência, né? Elas são minhas aliadas. Então, como é que eu fortaleço e enalteço dentro do que eu posso da minha rede fazer pelos meus? Sempre que eu estiver no espaço hoje como gerente, como é que eu vou formar outras mulheres para ser gerentes? Como é que eu vou formar outras mulheres para que elas não cheguem fazendo 2 vezes mais, mas que elas possam fazer dentro do que elas são possíveis e são capazes ali de fazer e entregar e ocuparem essa posição. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que quanto individual, comportamento individual para pessoas não pretas ou não negras, enfim, para pessoas negras que não fazem parte de algum outro grupo, experimente atribuir diversidade e inclusão na sua vida. Não fique tentando achar o que o outro vive se você não experimentar ter uma relação com o outro. Atribua ter uma pessoa trans na sua vida, atribua estar em espaços que pessoas que não têm a mesma vivência com você ocupem. Atribua sair da sua bolha e ir num samba, se você não gosta de um samba, e tentar entender a vivência de uma pessoa que não gosta, que vive o samba como uma realidade. Atribua diversidade e inclusão para a sua vida. Traga para perto pessoas que tenham vivências diferentes. Para empresas, eu sempre convido e isso não é novidade, a inovação, a diversidade, a inclusão, ela traz inovação. Formas diferentes de pensar e de agir geram resultado. Diversidade e inclusão nada mais é hoje um tema tão tratado porque ele traz resultado financeiro, porque ele inova. E aí eu acho que, por último, né, em campo de sociedade, todo mundo tem que se incomodar. Se eu entrar num espaço, numa reunião, e só tiver pessoas brancas hoje, a primeira coisa que eu vou colocar na minha fala é: só tem eu de negra na sala. Mas tudo bem, a gente vai conversar a partir daqui. Mas eu quero que vocês saibam que eu sou uma mulher negra e eu não vou me adaptar às falas e às necessidades do que vocês estão acostumados a ouvir. Vocês vão ouvir através do que eu costumo viver e de como eu costumo me comunicar. Se vocês tiverem dúvida, me pergunte. Estou aberta para explanar ou para falar melhor sobre o assunto. E não estou falando de letramento racial. Estou falando de uma posição e conhecimento técnico de alguma coisa que eu estou proposta e estou na mesa para falar. Então, eu tenho essas 3 formas de conduzir, de olhar o mundo e que eu acho que podem contribuir muito para uma mudança social. E eu acho que, por último, eu acho que a gente não muda aqui. Nesse espaço de vida, ele é contínuo, sim, mas a gente pode ir aprimorando. Vamos dar o começo da mudança, isso, né? O que eu trago não é muito diferente do da Dilan, né? Aliás, não seria diferente, nunca seria, talvez um pouco mais complementar, que é exatamente isso: se incomode
sabe? Além de tudo que a Dila trouxe, é individual. Então, se você, uma mulher branca, estiver numa reunião que só tem pessoas brancas, Estranho, estranhe. né? Então, assim, falar sobre racismo e ser antirracista é muito incômodo, não é gostoso, não é legal. Eu sempre falo isso, principalmente em letramento. Cara, não é legal falar de racismo. Não é. Imagine sentir, sofrer isso o tempo todo, sabe? Então, assim, mas se incomode. Para tudo, além de tudo isso que a Dila trouxe, é isso, se incomode, não seja... É óbvio que a gente vai se incomodar, a gente se incomoda o tempo todo. A maioria dos espaços em que eu frequento com a minha família, meu marido fala, só tem a gente de preto aqui, né? Eu falei, pois é. Não que a gente deixe de frequentar, muito pelo contrário, e principalmente hoje a gente vai onde a gente quiser ir. Mas a luta antirracista, ela está nisso. Você não é uma pessoa negra? Tá comprometida com a luta antirracista? Questiona. Questiona, não aceita piadinha. Fez uma piadinha racista, fala, oi, não entendi, pode explicar? Como assim? Não, você achou isso engraçado? Ah... Sabe? E existem várias formas de fazer isso. E aí, em contratações, o que a Dila trouxe, contrate pessoas negras, contrate pessoas diversas, de grupos minoritários em representatividade. Tudo isso são pequenas pílulas que transformam a gente em algo mais próximo do que a gente se propõe. Olha, eu queria agradecer muito vocês estarem aqui. E eu tenho certeza que, pelo menos para mim, cada conversa dessas é uma lição. E eu acho que a melhor coisa que pode existir na face da Terra é a gente, todos os dias, ter as nossas verdades um pouco quebradas e estar aberta para introjetar um monte de coisa que a gente não conhece ainda. A gente só vai crescer com isso. E quem sabe, assim, um dia nós vamos nos relacionar como a nossa essência de seres humanos, sem a gente precisar tanto ficar pontuando as nossas raças, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem em comum e que a gente deveria valorizar muito mais é a humanidade que somos, né? Mas isso eu sei, já estou entendendo também nas conversas que eu tenho feito, que isso não vai acontecer sozinho. Que isso vai ter que ser um pouco imposto, né? E tudo bem, faz parte. A gente tem essa dívida, né, com a coletividade negra e tomara que estejamos todos dispostos a dar um passo bem positivo nessa direção, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Renata. Muito obrigada. Obrigada, Rê. Até o próximo, né? Até o próximo.